A casa de Dona Nair era como uma cápsula do tempo perdida no meio de um bairro que já não se parecia com o que fora um dia. As novas construções, o barulho dos carros e o movimento constante contrastavam com aquele lar silencioso, de muros baixos e janelas de madeira sempre entreabertas. O portão enferrujado rangia quando o vento batia, e o som ecoava pelas paredes cobertas de quadros antigos, como se as lembranças sussurrassem entre si para não serem esquecidas. Ali dentro, tudo parecia ter parado em algum ponto distante da história. O relógio da sala já não funcionava, mas continuava pendurado, marcando eternamente 3h45. O sofá gasto ainda guardava o formato das visitas antigas, e o cheiro de café fresco se misturava ao aroma doce de bolacha caseira, como se a própria casa insistisse em permanecer viva. Sobre a mesa principal havia sempre um vaso com flores novas. Mesmo que murchassem rápido, Dona Nair as trocava religiosamente. "Flores mantêm a casa acordada", ela dizia. Depois do acidente que a deixou presa à cadeira de rodas, o mundo de Dona Nair se limitara àquele pequeno universo doméstico. O quarto dela era seu refúgio e seu cárcere ao mesmo tempo. Dali, via o jardim pela janela e passava longos minutos observando o vai e vem das pessoas na rua. Gostava de imaginar quem eram, de onde vinham, e às vezes inventava pequenas histórias sobre suas vidas. Um hábito que adquirira para preencher o vazio das horas. Na parede do quarto havia um retrato grande emoldurado. Ela, mais jovem, segurando nos braços um menino de olhos curiosos. Lucas, seu neto. Era a foto preferida dela. Sempre que o olhava, dizia baixinho: "Ele era meu sol, meu pequeno sol." Lucas crescera sob aquele teto, entre os conselhos, as histórias e o carinho incondicional da avó. Quando criança, era ele quem corria descalço pelo quintal, rindo, enquanto Dona Nair o chamava para tomar o lanche. As tardes eram preenchidas por canções antigas que ela cantarolava e pelas aventuras inventadas que ele ouvia como se fossem lendas. Naquela época, o mundo parecia simples e o amor entre os dois indestrutível. Mas o tempo, como sempre, foi cruel. Lucas cresceu e com a adolescência vieram as mudanças. A cidade moderna o fascinava, as roupas novas, os celulares, os amigos com carros. Ele começou a ver a avó como um símbolo de tudo que ele queria deixar para trás. O passado, a pobreza, a lentidão. Quando a mãe o pedia para visitá-la, ele arrumava desculpas. "Depois eu vou", dizia. "Tô ocupado agora." E o depois nunca chegava. Dona Nair, no entanto, continuava acreditando. Preparava o café mais cedo, deixava o portão destrancado, colocava o bolo no forno só por precaução, como se a esperança de vê-lo entrar pela porta fosse o ingrediente que a mantinha viva. O som de cada carro que parava na rua fazia seu coração disparar. E a decepção vinha logo depois, quando o motor voltava a rugir e o silêncio se instalava novamente. Às vezes, ela se pegava lembrando de um dia específico, o aniversário de 6 anos de Lucas. Ele havia pedido um carrinho de brinquedo, mas o dinheiro era curto. Mesmo assim, ela passou a noite costurando um pequeno boneco com pedaços de pano e fita vermelha. Quando o entregou, ele abriu um sorriso que ela nunca esqueceu. "Ei, foi o melhor presente do mundo, vó." Desde então, aquele boneco permanecia guardado em uma gaveta como um símbolo de um tempo que o menino ainda era capaz de amar sem vergonha. Agora, o mesmo menino era um homem que passava por ela apressado, mal olhando em seus olhos. A cadeira de rodas, que outrora simbolizava apenas limitação, tornou-se também o reflexo da distância emocional entre eles. Lucas evitava o olhar da avó, falava pouco. E quando falava, suas palavras vinham frias, apressadas. "Ó, a senhora precisa entender que a vida não é como antigamente." Ela apenas sorria, como se o tempo ainda fosse seu aliado. "Eu sei, meu filho, mas o amor é. O amor nunca muda." Essas palavras, simples e calmas,
passavam despercebidas por ele, mas ficavam ecoando pelas paredes da casa como uma prece silenciosa. Nas noites mais frias, Dona Nair escrevia pequenos bilhetes, guardando-os dentro de uma caixa de madeira. Eram cartas para o futuro, para quando ela não estivesse mais ali. Falava do perdão, da saudade, do amor que não se apaga mesmo quando não é correspondido. A cada dia que passava, a casa parecia mais triste, como se sentisse o mesmo abandono que sua dona. O relógio, o sofá, as flores, tudo parecia esperar algo que talvez nunca voltasse. E ainda assim, todos os dias, Dona Nair acordava com o mesmo gesto. Olhava a foto do neto e dizia baixinho, com a voz trêmula, mas cheia de fé: "Hoje ele vem. Eu sei que vem." Mas o dia terminava e o portão permanecia fechado. Naquela casa antiga, o amor ainda morava, só que agora vivia em silêncio. Um silêncio espesso, carregado de memórias e de um tipo de esperança que só quem ama de verdade consegue sustentar. E enquanto o mundo lá fora corria em ritmo frenético, Dona Nair seguia ali, imóvel, paciente, como quem espera não apenas por alguém, mas por um gesto que devolva sentido à própria existência. O relógio parado marcava 3h45. E, de certo modo, dentro daquela casa, o tempo realmente havia parado ali, no momento exato em que um menino deixara de correr pelo quintal. E o amor de uma avó começou a esperar. O relógio da cozinha marcava 11h30 da manhã, e o som do tic-tac parecia mais alto do que nunca. A casa antiga, com suas paredes de azulejo amarelado e cortinas de renda desbotadas, exalava o cheiro familiar de alho, cebola e lembranças. Dona Irene, a aniversariante, se movimentava lentamente na cadeira de rodas, observando o vai e vem de sua filha, Marta, que preparava o almoço com a pressa e o cuidado de quem queria que tudo saísse perfeito. Na mesa já posta, pratos de porcelana com desenhos florais, talheres brilhando e um arranjo de flores frescas davam um ar festivo ao ambiente. Havia algo de solene naquele dia. Não apenas porque era o aniversário de 82 anos de Irene, mas porque ela esperava, com o coração leve e um sorriso ansioso, a chegada do neto, Lucas. Era o primeiro aniversário em 3 anos em que ele prometera vir. Lucas sempre fora o orgulho da avó. Desde pequeno, ela o embalava nas tardes de chuva, contava histórias antigas e dizia que ele tinha um brilho nos olhos que nem o tempo apagaria. Mas o tempo apaga muitas coisas. A paciência, o carinho, o vínculo. Lucas crescera, mudara de cidade, de amigos, de hábitos. Tornara-se um jovem ocupado demais para lembrar das cartas da avó, das ligações cheias de saudade, das palavras simples que vinham com amor puro. Mesmo assim, Irene não guardava mágoa. Ele é jovem, dizia. A juventude é assim, corre sem olhar para trás, mas o coração sempre sabe o caminho de volta. Na sala, o relógio de parede anunciou 12h com um toque grave. Marta suspirou, limpando as mãos no avental e lançando um olhar preocupado para a mãe. "Ele disse que vinha, mãe", murmurou. "Mas já são 12 horas. "Ah, ele vem, sim", respondeu Irene com a serenidade de quem ainda acredita. "Deve estar no trânsito." A esperança era sua maior virtude, talvez também seu maior fardo. Enquanto o feijão fervia e o bolo esfriava na janela, o sol se infiltrava pelas frestas da cortina, iluminando retratos antigos na estante. Em um deles, Lucas, ainda menino, com os cabelos desgrenhados e o sorriso inocente, abraçava a avó no quintal. Era uma imagem de outro tempo, de quando o amor ainda não precisava ser lembrado. Lá fora, um carro freou bruscamente e o som da porta batendo ecoou pelo corredor. Marta olhou pela janela e viu um sedã preto parar em frente ao portão. "É ele!" exclamou com um alívio misturado a nervosismo. Irene ajeitou o xale sobre os ombros, o olhar brilhando de emoção. "Meu menino", sussurrou sorrindo. Lucas entrou com o celular na mão, óculos escuros no rosto e o semblante impaciente. Um perfume caro e distante substituía o cheiro de infância que ela lembrava. "Ei, vó", disse ele, num tom automático, sem sequer abaixar o olhar. "Parabéns, viu?"
Irene estendeu a mão trêmula, mas ele apenas lhe deu um beijo rápido na testa, distraído, respondendo a uma mensagem no celular logo em seguida. Marta tentou disfarçar o incômodo. Que bom que veio, filho. Sua avó estava ansiosa para te ver. Pois é, respondeu ele, olhando em volta. Mas vocês não reformaram nada ainda? Essa casa parece ter parado no tempo. O comentário caiu como uma pedra no ar. Irene, no entanto, apenas sorriu, com a paciência de quem já viveu o suficiente para saber que certas palavras machucam mais quem as diz do que quem as ouve. Ah, meu amor, o tempo não foi gentil comigo, mas essa casa ainda me acolhe. É onde estão minhas lembranças. Lucas deu de ombros. Mas podia ao menos pintar as paredes, né? Dá até um ar deprimente. Marta respirou fundo. Senta, Lucas. O almoço está quase pronto. Ele obedeceu, relutante, apoiando o celular na mesa. O cheiro de comida caseira invadiu o ambiente. Arroz soltinho, frango dourado, batatas assadas, o tipo de refeição que sua avó sempre preparava para ele quando era criança. Fiz tudo do jeitinho que você gostava, meu anjo, disse Irene, orgulhosa. Até o bolo de fubá com calda de goiabada. Lucas soltou uma risada curta. Nossa, avó, bolo de fubá? Isso é coisa de roça. Eu nem como mais essas coisas. Marta baixou o olhar, sentindo o golpe indireto. Mas Irene manteve o sorriso, ainda que os olhos tivessem perdido parte do brilho. Murmurou ela. Antigamente você gostava. O almoço prosseguiu em um silêncio constrangedor. O som dos talheres e o zumbido distante de um rádio antigo preenchiam os espaços entre as palavras que ninguém sabia dizer. Irene, porém, continuava tentando. Fazia perguntas, comentava sobre o tempo, tentava reavivar lembranças. Mas Lucas parecia sempre em outro lugar, no brilho da tela do celular, nas notificações que piscavam, no mundo que não cabia mais dentro daquela casa. Quando terminou de comer, ele levantou-se de repente. Bom, vó, eu tenho que ir. Tenho um compromisso mais tarde. Tão cedo? Perguntou ela com a voz embargada. Você sabe. Trabalho, vida corrida. Marta segurou o braço do filho num gesto contido. Fica pelo menos pro bolo, Lucas. Ela esperou tanto por esse momento. Ele suspirou, impaciente. Tá, vai, só um pedaço. O bolo foi trazido e a chama da vela tremia como o coração de Irene. Quando ela fechou os olhos para fazer o pedido, o silêncio tomou conta da sala. Um silêncio denso, que parecia conter algo que ninguém ousava dizer. Ela soprou a vela e o que restou foi apenas a fumaça se dissolvendo no ar, junto com um pedaço da esperança que ela guardava há tanto tempo. Lucas riu de algo que viu no celular, sem perceber que naquele instante o destino já se movia, silencioso, preparando o que ele jamais esqueceria, porque certas feridas, quando abertas em um coração puro, têm um preço que o tempo cobra de forma implacável. O relógio marcava 2h20 da tarde, quando os primeiros convidados começaram a chegar. Eram vizinhos antigos, parentes distantes e alguns amigos da igreja que ainda faziam questão de visitar Dona Irene a cada aniversário. A pequena sala logo se encheu de vozes, risadas e o som dos passos sobre o piso de madeira que rangia sob o peso das memórias. Marta ia e vinha entre a cozinha e a sala, equilibrando bandejas com sucos e pedaços de bolo. Tentava manter o sorriso, embora o clima carregado deixasse no ar algo que nem os enfeites coloridos conseguiam disfarçar. Dona Irene, sentada em sua cadeira de rodas ao lado da mesa, parecia contente, mas seus olhos denunciavam uma leve névoa de tristeza. Desde que Lucas chegara, ela sentia um frio discreto dentro do peito. Não o frio do corpo, mas o da alma. Aquele que vem quando o amor tenta se aproximar e encontra distância. Lucas, por sua vez, estava recostado no sofá de braços cruzados, o olhar fixo no celular. Tinha posto os fones de ouvido e parecia alheio a tudo. A cada vez que alguém o cumprimentava, ele respondia com um aceno automático, um meio sorriso ensaiado, o tipo de gesto que se faz apenas por obrigação. Esse é o neto da Irene, né?
cochichou uma das vizinhas para a outra. Lembro dele pequeno, tão educadinho. Pois é, respondeu a outra num tom baixo. Mas olha agora, parece que nem quer estar aqui. As palavras atravessaram o ar como pequenas agulhas, imperceptíveis, mas certeiras. Irene ouviu sem reagir, como quem entende mais do que demonstra. Para disfarçar, ela tentou puxar conversa com o neto. Lucas, meu querido, lembra quando você vinha aqui nas férias e ajudava o vovô a catar jabuticaba no quintal? Ele tirou um fone do ouvido, olhou para ela e respondeu sem emoção. Acho que lembro, vó, mas faz tanto tempo, né? Faz, disse ela sorrindo. Mas o pé ainda está lá. Dá fruta todo ano. É, legal. Ele voltou ao celular. Aquela indiferença doía mais do que qualquer palavra dura. Não era o desprezo declarado, era a ausência dele, o vazio no lugar onde antes havia amor. Marta observava tudo em silêncio, sentindo o coração apertar. Quis intervir, mas a mãe, com seu jeito manso, fez um sinal para que não dissesse nada. Deixa estar, parecia dizer aquele olhar envelhecido. Logo alguém ligou o rádio antigo e uma música sertaneja suave encheu o ambiente. Os convidados começaram a cantarolar, batendo palmas no ritmo da melodia. Dona Irene, empolgada, começou a bater o pé discretamente, acompanhando o compasso, tentando reacender o espírito da celebração. Mas Lucas soltou um suspiro impaciente. Gente, será que dá para baixar o volume? Disse ele alto o bastante para que todos ouvissem. Isso parece música de velório. O silêncio caiu como uma sombra. Marta congelou no meio do corredor, segurando uma bandeja. Os vizinhos se entreolharam constrangidos. E Irene, ela apenas olhou para o neto sem raiva, sem palavras, apenas com aquele olhar cansado de quem já viu o mundo girar o suficiente para saber que certos erros voltam por conta própria. Uma vizinha, tentando quebrar o clima, murmurou. Ah, Lucas, é o gosto da sua avó, meu filho. A gente canta para animar o dia dela. Ele deu um meio sorriso debochado. Desculpa, é que já não tenho mais costume com essas coisas. Essas coisas, repetiu Irene baixinho, quase sem perceber. A frase ecoou dentro dela como uma rachadura. Tudo o que ela amava, a música, o cheiro da comida, os retratos antigos, o carinho simples, agora era reduzido a essas coisas. A festa, que antes tinha cheiro de bolo e lembranças boas, passou a ter gosto de constrangimento. As risadas diminuíram, as conversas rarearam. Marta serviu o refrigerante com mãos trêmulas, tentando disfarçar o nervosismo. Em dado momento, uma das crianças, filha de um vizinho, correu até Irene e lhe entregou uma flor do jardim. Para a senhora, vovó, parabéns! O gesto simples encheu o rosto da idosa de luz. Ela pegou a flor, agradeceu com carinho e olhou para Lucas, como quem esperava que ele também dissesse algo bonito. Mas ele apenas riu, digitando no celular. Que gracinha, disse ele sarcástico. Parece cena de novela. Foi nesse instante que Marta perdeu o controle. Lucas, disse ela firme. Você está percebendo o que está fazendo? Hoje é o aniversário da sua avó. Ele levantou-se, irritado. Eu sei, mãe, mas vocês querem que eu faça o quê? Finja que isso aqui é uma super festa? Olha em volta, parece uma reunião de aposentados. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Irene baixou os olhos e uma lágrima solitária escapou, escorrendo devagar por sua pele enrugada. Desculpa, vó, murmurou Marta, tentando conter o choro. Mas Irene apenas sussurrou. Não peça desculpas, minha filha. Quem não reconhece o valor do amor, um dia aprende da maneira mais dura. A festa acabou ali, ainda que ninguém tivesse ido embora. O bolo ficou pela metade. As flores começaram a murchar, e até o sol pareceu se esconder atrás das nuvens. Lucas, impaciente, pegou as chaves do carro. Eu vou dar uma volta, disse secamente. Preciso de ar. E saiu, batendo a porta atrás de si.
Do lado de fora, o vento soprava forte, fazendo ranger o velho portão de ferro. Dentro da casa, restava apenas o som das lágrimas contidas e o farfalhar leve da vela apagada sobre a mesa. Aquela festa, que deveria celebrar a vida, transformara-se em uma espécie de despedida silenciosa, não da avó, mas do elo que os unia. Mal sabia Lucas que aquele seria o último aniversário que ele passaria naquela casa, e que o ar que ele procurava lá fora carregaria uma lição que o marcaria pelo resto da vida. Os dias que se seguiram à festa pareciam carregar um silêncio denso dentro daquela casa antiga. O bolo ainda estava sobre a mesa, já ressecado. As flores murchas pendiam tristes no vaso, e o cheiro de café frio parecia ser o único a resistir ao tempo. Dona Irene continuava em sua cadeira de rodas, junto à janela, observando o quintal. Era ali que ela passava a maior parte do tempo, olhando para o portão que raramente se abria. Lucas não voltara desde o aniversário. Marta dizia que ele estava ocupado com o trabalho, mas Irene sabia. Sabia porque reconhecia o silêncio do afastamento, o mesmo que sentira de tantos que um dia amou. E ainda assim, ela o esperava. Esperava sem pressa, com aquela fé silenciosa que só as avós conhecem. A esperança de que o coração, por mais duro que pareça, um dia amolece. Mas Lucas, lá fora, nem pensava em voltar. Após aquele dia, sentiu uma mistura de culpa e raiva. Culpa por ter perdido a paciência e raiva por ter sido confrontado diante de todos. Para ele, aquilo não passara de um mal-entendido. Afinal, não havia feito nada tão grave. Apenas dissera o que sentia. Eu só fui sincero, repetia para si mesmo, como quem tenta apagar uma mancha com justificativas. Nos dias seguintes, as mensagens da mãe começaram a incomodá-lo. Sua avó perguntou por você de novo, Lucas. Ela não está muito bem, queria te ver. Você podia vir almoçar domingo, filho. Mas ele respondia com frases curtas, secas. Não posso, mãe. Tô cheio de coisa. Depois eu vejo. No fundo, não era falta de tempo. Era vergonha. A imagem da avó, chorando em silêncio, voltava à sua mente de tempos em tempos, e cada vez que surgia, ele a empurrava para longe, tentando ocupar o espaço com trabalho, com amigos, com qualquer coisa que o distraísse. Enquanto isso, na casa antiga, Irene definhava em silêncio. O desprezo não é apenas ausência de carinho, é um tipo de vazio que corrói devagar, como um vento frio que apaga as pequenas chamas do ânimo. Mesmo assim, todas as manhãs, ela pedia à filha: Marta, deixa a cortina aberta. Vai que o Lucas passa por aqui hoje. E assim ficava por horas, olhando o portão que nunca se movia. Às vezes, o carteiro passava, o cachorro da vizinha latia, o vento balançava as folhas do limoeiro e ela se endireitava na cadeira, com o coração acelerado, achando que poderia ser ele. Mas não era. Nunca era. Numa tarde de quarta-feira, Marta encontrou a mãe mexendo em uma caixa de madeira. Dentro dela, havia fotos antigas, Irene jovem, o marido ao lado, o pequeno Lucas de braços abertos correndo pelo quintal. Mãe, o que está fazendo? Perguntou Marta, sentando-se ao lado dela. Tô só lembrando, respondeu Irene com um sorriso fraco. Às vezes, é bom ver o que a gente já foi para não esquecer quem é. Ela pegou uma foto específica, já desbotada. Era Lucas, aos 7 anos, sentado em seu colo, comendo bolo de fubá. Ele era tão doce, disse ela. Tinha o coração mais bonito que eu já vi numa criança. Marta suspirou. Ele ainda é, mãe. Só esqueceu disso por um tempo. A gente sempre esquece, respondeu Irene. O coração é bicho teimoso, mas ele aprende. Naquela noite, Lucas saiu com amigos para um bar. Riam alto, falavam de negócios, de dinheiro, de conquistas. Em meio ao som das garrafas se chocando, uma mulher mais velha passou pedindo moedas. Lucas desviou o olhar irritado. Poxa, nem aqui a gente tem paz, murmurou. A mulher o encarou por um instante e disse algo que ficou ecoando dentro dele. Menino, quem despreza o que um dia cuidou de você, acaba sendo esquecido também.
Ele franziu o senho, desconcertado. O que foi que ela disse? Perguntou um dos amigos. Nada, besteira, respondeu Lucas, rindo nervosamente. Mas no fundo, aquelas palavras o atingiram em cheio. Nos dias seguintes, ele começou a sonhar com a avó. Sempre o mesmo sonho. Ela estava na janela, olhando o portão, e dizia algo que ele não conseguia ouvir. Acordava suado, com um nó no peito. Tentava ignorar, mas os sonhos voltavam, insistentes, como se alguém o chamasse do outro lado da memória. Enquanto isso, Marta ligava novamente. Filho, sua avó anda diferente. Não dorme bem, não come direito. Acho que está esperando você. Lucas respirou fundo. Mãe, eu tenho um monte de coisa para resolver. Depois eu passo aí. Mas o depois foi se alongando. Os dias viraram semanas, as semanas, meses, e o desprezo, mesmo que não fosse proposital, já tinha se tornado um hábito. Em uma manhã nublada, Irene acordou mais fraca. Pediu que Marta a levasse até o quintal. Queria sentir o cheiro das flores, ouvir o barulho das folhas. Marta ajeitou a cadeira e a empurrou devagar até debaixo do limoeiro. Tá frio, mãe. Eu sei, mas é um frio bom. Ela olhou para o portão e sussurrou. Ele ainda vai lembrar. Nesse instante, uma borboleta pousou sobre o braço dela. Pequena, amarela, quase transparente. Irene sorriu. A vida é teimosa, Marta. Sempre encontra um jeito de voltar. Naquela mesma noite, Lucas recebeu outra mensagem da mãe. Ela não está bem. Acho que você devia vir. Ele leu, apagou a tela e ficou olhando o próprio reflexo no escuro. O orgulho o impedia de ir, mas a consciência começava a pesar. Sentia que o tempo, aquele inimigo invisível, estava prestes a cobrar o que ele vinha adiando. O desprezo é uma forma lenta de separação, e Lucas ainda não sabia, mas já havia perdido algo precioso, o direito de estar presente antes que fosse tarde, e o tempo, impiedoso como sempre, já começava a apertar o passo. A manhã amanheceu mais fria do que o habitual. Uma névoa densa cobria o quintal e as folhas do limoeiro pareciam encharcadas de orvalho. Dentro da casa, o relógio marcava 6h20 quando Marta percebeu algo estranho. Nenhum som vinha do quarto da mãe, nem o ranger da cadeira, nem o leve pigarro com que ela sempre iniciava o dia. Apenas o silêncio, um silêncio pesado, como se o tempo ali tivesse parado de propósito. Marta bateu à porta, hesitante. Mãe? Nada. Abriu devagar. Irene estava deitada, imóvel, com as mãos repousadas sobre o peito e o rosto tranquilo, como quem apenas dormia. A janela estava aberta, deixando entrar uma brisa fria que fazia as cortinas dançarem lentamente. Sobre a mesa ao lado havia uma xícara com chá ainda morno e, ao lado dela, um envelope fechado. Marta sentiu o corpo fraquejar. Correu até a mãe, tocou-lhe o rosto e percebeu que ainda havia calor, mas o corpo parecia cansado demais para reagir. Gritou por ajuda, ligou para o médico, para a ambulância, para o vizinho, para qualquer um que pudesse devolver o som àquela casa. Mas o silêncio continuava ali, insistente, como se tivesse tomado conta de tudo. Quando os paramédicos chegaram, a casa já parecia um retrato imóvel. O cheiro de chá de camomila ainda pairava no ar, e a cadeira de rodas ao lado da cama parecia esperar que ela acordasse. O médico, com o olhar experiente e pesaroso, colocou a mão sobre o ombro de Marta e apenas balançou a cabeça. O silêncio, então, tornou-se definitivo. Marta chorou baixinho, sem forças para gritar. Abraçou o corpo frágil da mãe e sussurrou. Ele vai se arrepender, mãe. Eu prometo que ele vai saber o quanto a senhora o amava. Horas depois, sentada na varanda, Marta segurava o envelope encontrado ao lado da cama. O nome de Lucas estava escrito com a letra tremida de Irene. Ficou olhando para ele por minutos, talvez horas, sem coragem de abrir. Sabia que aquela carta era uma despedida e também uma ferida que o neto precisaria enfrentar. Enquanto isso, a notícia começou a percorrer a família.
As tias, os primos, os vizinhos, todos pareciam atordoados, mas ninguém tanto quanto Lucas, que recebeu a ligação da mãe no meio do trabalho. Filho, ela se foi. Ele congelou. O quê? Como assim? Agora? A voz falhou. Hoje cedo. Dormiu e não acordou. Lucas ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. O som do escritório sumiu. As vozes se tornaram distantes e a única coisa que ele conseguia ouvir era o próprio coração batendo forte, como se tentasse arrancar o peito de dentro. Durante anos, ele achara que o silêncio entre os dois era escolha, que bastava o tempo passar para que tudo se resolvesse sozinho. Mas agora percebia que o tempo, quando não é usado, vira ausência, e ausência não volta. Ele desligou o telefone e ficou ali, sentado à mesa, olhando para a tela do computador, até que as lágrimas começaram a cair. As palavras da mendiga no bar voltaram à sua mente. Quem despreza o que um dia cuidou de você, acaba sendo esquecido também. Naquela noite, o silêncio o acompanhou até em casa. O som da cidade parecia abafado, e cada lembrança vinha como um soco. Ele via o rosto da avó sorrindo, chamando-o para o café, pedindo que ele provasse o bolo de fubá. Via o olhar ferido dela no dia do aniversário, as mãos trêmulas, tentando esconder a tristeza. E agora, não havia mais tempo para desculpas. Do outro lado da cidade, Marta preparava o velório. O corpo de Irene foi colocado na sala, cercado de flores brancas e velas acesas. A casa, antes cheia de ruídos, risadas antigas, o som da cadeira, o rádio tocando baixinho, agora era puro silêncio. Até o relógio parecia ter parado. O cheiro de vela misturado ao perfume das flores criava um ar denso, quase sagrado. Vizinhos entravam e saíam, murmurando palavras de consolo. Mas Marta permanecia sentada ao lado do corpo, com o envelope nas mãos. De vez em quando, olhava para a porta, esperando que Lucas chegasse. E ele chegou. Atravessou o portão devagar, como se cada passo pesasse mais que o anterior. Quando entrou, as pessoas se afastaram um pouco, e o som do ranger da madeira ecoou no chão antigo. Ao ver o corpo da avó, ele parou. Não chorou de imediato. Ficou ali, imóvel, tentando entender como o mundo podia ser tão cruel a ponto de deixá-lo perceber tarde demais. Marta se aproximou, entregou-lhe o envelope. Ela escreveu para você. Lucas pegou a carta com as mãos tremendo. O papel estava amarelado nas bordas e tinha o cheiro suave de lavanda. O mesmo perfume que Irene sempre usava. Sentou-se ao lado do caixão e segurou o papel por um longo tempo antes de abrir. O silêncio era quase absoluto. Só se ouvia o estalar de uma vela queimando devagar. Quando finalmente abriu a carta, o som do papel rasgando pareceu um grito dentro da casa. Ele começou a ler, e cada palavra parecia lhe atravessar o peito. A letra tremida, mas firme, dizia: Meu querido Lucas, se você está lendo isso, é porque a vovó já está descansando. Não quero que chore, nem que se culpe. Quero que viva. Eu sempre soube que o mundo te endureceu antes da hora, mas nunca deixei de ver o menino doce que você foi. Às vezes o amor precisa do silêncio para ensinar. Eu te perdoo, meu neto, e espero que um dia você também se perdoe. As palavras começaram a borrar quando as lágrimas caíram sobre o papel. Lucas encostou a testa no caixão e chorou como nunca antes. Era o choro de quem entendeu tarde demais o peso do silêncio e o valor de uma voz que nunca mais seria ouvida. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora, Lucas ficou sozinho na sala. A vela queimava o resto da cera e o vento fazia o fogo dançar. Ele levantou o olhar e sussurrou: Desculpa, vó, eu devia ter voltado antes. Mas a única resposta foi o silêncio. O mesmo silêncio que agora, pela primeira vez, ele realmente escutava. Naquela noite, o vento atravessava as frestas da janela como uma respiração antiga. Havia algo no ar,
uma tensão quase invisível, feita de lembranças e palavras não ditas. Ele caminhava de um lado a outro da sala, os passos medidos, o coração descompassado. O silêncio que antes era sua fortaleza agora pesava como uma sentença. Era chegada a hora de pedir. Mas pedir o quê, exatamente? Perdão? Retorno? Ou apenas uma escuta, uma brecha na muralha que o separava dela? A mesa, onde antes repousavam os restos de jantares compartilhados e risos espontâneos, agora era um altar de solidão. Sobre ela, um copo ainda meio cheio e uma vela apagada pareciam testemunhas do que fora perdido. Ele ensaiava as palavras, mas nenhuma soava verdadeira. Cada tentativa se quebrava na garganta como vidro fino. Eu preciso de você. Eu sinto sua falta. Nenhuma dessas frases era suficiente. Todas pareciam pequenas demais diante do abismo que se abrira entre eles. Do outro lado da cidade, ela também sentia o mesmo peso. Estava sentada à beira da cama, olhando para o celular que brilhava no escuro. As notificações piscavam, mas nenhuma era dele. O orgulho e a dor se misturavam em uma dança cruel. Ela se perguntava se o amor era, afinal, apenas um jogo de quem resiste mais. O tempo passava devagar, como se o universo esperasse o primeiro a se render. E ele se rendeu. Pegou o telefone com as mãos trêmulas. O coração batia forte demais, como se soubesse que aquele gesto não tinha retorno. O pedido não era apenas uma mensagem, era um mergulho, uma confissão. Escreveu e apagou diversas vezes. O que ele realmente queria dizer não cabia em palavras, mas precisava tentar. Não quero mais brigar, só quero entender o que aconteceu com a gente. Enviou. O som da mensagem enviada pareceu ecoar pela sala como um trovão contido. Ele ficou olhando para o aparelho, esperando uma resposta que não vinha. Minutos se transformaram em horas. A vela foi reacendida, o copo esvaziado, o corpo cansado. Mas a esperança, essa tola insistente, ainda brilhava. Quando finalmente o celular vibrou, ele quase deixou cair. Abriu a mensagem com o mesmo medo de quem abre uma carta de sentença. Também quero entender, mas não sei se ainda há algo para entender. O pedido então se transformou em espelho. Ele não estava pedindo apenas a volta dela, estava pedindo a chance de se reconciliar com o próprio erro, de olhar para dentro e enxergar o que sua vaidade destruiu. No fundo, sabia que o amor, quando verdadeiro, não se perde. Apenas se esconde atrás de feridas mal curadas. Marcado pelo silêncio da resposta, ele decidiu escrever novamente, não para convencê-la, mas para falar com o destino. Redigiu uma carta longa, dessas que não se enviam, mas que libertam. Nela contou o que nunca teve coragem de dizer. O medo de não ser suficiente, a raiva de si mesmo, o desejo de ser perdoado não apenas por ela, mas pela vida. E quando terminou, sentiu-se estranho. Não melhor, mas mais humano. Na manhã seguinte, ela apareceu à porta. Nenhum aviso, nenhuma mensagem anterior. Apenas ela, com o olhar cansado e o mesmo perfume que parecia ter ficado impregnado nas paredes. Não houve palavras no início. O pedido, afinal, já havia sido feito na noite anterior e talvez tenha sido ouvido em algum lugar mais profundo que o coração. Ela se sentou. Ele serviu café. O tempo, que antes era inimigo, agora parecia hesitar diante deles. Foi então que ela disse baixinho: "Eu também pedi." Ele a olhou sem entender. "Pedi para o universo me mostrar se ainda havia algo aqui." Ela continuou. "E agora estou aqui." O pedido dele, então, havia atravessado distâncias invisíveis e encontrado eco. Não se sabiam salvos, mas sabiam que ainda existia algo entre eles, algo que valia o risco. O pedido não era mais um apelo por amor, era um chamado à verdade. Era o reconhecimento da fragilidade humana diante do que sente, o desnudamento do orgulho, o gesto simples de dizer "preciso de você", sem medo de parecer fraco. Naquele instante, entre o café e o silêncio compartilhado, compreenderam o que talvez nunca tivessem entendido antes.
O amor só começa quando o orgulho termina. E que às vezes pedir não é se humilhar, é apenas se lembrar de que, no fundo, ninguém aprende a amar sozinho. E assim o pedido dele não foi respondido com promessas, nem com beijos, nem com lágrimas. Foi respondido com presença. E talvez isso fosse tudo o que sempre precisaram. A madrugada ainda não tinha decidido se queria ser noite ou manhã. O céu estava suspenso entre o cinza e o dourado, e o ar tinha aquele gosto amargo de despedida, o mesmo que se sente antes de uma chuva forte ou de um adeus que se sabe definitivo. A casa estava silenciosa, mas o silêncio agora era outro, não o vazio de quem espera, e sim o de quem já entendeu que nada mais resta a ser dito. Ela arrumava as últimas coisas em uma mala pequena, com o cuidado de quem fecha um capítulo. Cada peça de roupa dobrada parecia levar consigo um pedaço da história. Risadas que se perderam, promessas que não resistiram ao tempo, sonhos que envelheceram rápido demais. Ele a observava do outro lado do quarto, sem coragem de interromper o ritual. Era como assistir a uma cena que já havia acontecido 1000 vezes em seus pensamentos, mas que agora ganhava forma diante dos olhos. "Vai mesmo?" perguntou, com a voz quase sumida. Ela parou por um instante sem olhar para ele. "Já fiquei tempo demais tentando ir sem sair. Agora preciso ir de verdade." As palavras caíram entre eles como pedras no lago calmo. Nenhum dos dois se moveu. O tempo parecia hesitar, como se o próprio universo não quisesse testemunhar aquela separação. Ele tentou se aproximar, mas algo o segurou. Talvez o medo de que um simples toque pudesse desmoronar o pouco que restava de dignidade. "Eu pensei que o pedido tivesse mudado as coisas", disse ele. "E mudou", respondeu ela. "Mudou dentro de mim, só que às vezes mudar também é partir." Ele abaixou o olhar, compreendendo enfim que o amor, quando não encontra espaço para florescer, precisa ser libertado. A partida não era fuga, era cura. Era o gesto final de um amor que já tinha dado tudo o que podia. Ela fechou a mala, respirou fundo e olhou em volta. Cada canto da casa contava uma história. O sofá, onde dormiram abraçados em noites frias, a janela onde assistiram o nascer do sol pela primeira vez, a cozinha onde dançaram rindo sem motivo. Tudo ali parecia vivo, como se o passado estivesse resistindo à ideia de ser esquecido. "Você vai voltar?" ele perguntou, quase como uma criança que teme perder o último brinquedo. "Talvez, mas se eu voltar, espero que seja para um lugar novo, não para o mesmo." Ela se aproximou e tocou o rosto dele. Foi um toque leve, como uma bênção silenciosa. Não havia raiva nem culpa, apenas cansaço e uma ternura profunda, daquelas que só nascem quando se ama de verdade. Ele segurou a mão dela e, por um instante, o tempo parou. Não havia mais futuro nem passado, apenas aquele segundo suspenso entre o adeus e o eterno. O som da porta se abrindo foi quase um sussurro. Ela saiu devagar, sem olhar para trás. O sol começava a rasgar o céu, e a luz invadiu a casa como um invasor benevolente. Ele ficou parado, ouvindo os passos diminuírem até desaparecerem por completo. Foi então que percebeu algo. A casa não estava vazia. Estava cheia dela, do perfume que ainda pairava no ar, do eco das risadas que pareciam gravadas nas paredes, da ausência que era, paradoxalmente, presença. Sentou-se no chão, sem forças. Chorou não apenas por ela, mas por tudo o que poderia ter sido e não foi. Chorou pelo homem que não soube ouvir, pelo orgulho que o fez calar, pelas palavras que nunca chegaram a tempo. Mas, entre as lágrimas, algo diferente começou a nascer. Uma serenidade estranha, como se finalmente entendesse que algumas perdas são necessárias para que o coração volte a respirar. Dias depois, ele começou a andar pela cidade sem rumo, e em cada esquina via reflexos dela, não em pessoas, mas em gestos, sons, cheiros. Era como se o universo o lembrasse, com delicadeza cruel,
de que o amor verdadeiro não termina, ele apenas muda de forma. Com o tempo, aprendeu a transformar a dor em aprendizado. Descobriu que a partida dela havia deixado um espaço, não um vazio, mas um campo fértil. No silêncio da ausência, começou a ouvir a si mesmo. O pedido que fizera lá atrás finalmente se cumpria, mas de um jeito que ele nunca imaginou. Ela não voltara para ele, mas o amor o fizera voltar para si. Enquanto escrevia num caderno velho, rabiscando memórias e confissões, percebeu que a partida não tinha sido um fim, mas um portal. Entendeu que ela não o abandonou, apenas o libertou da ilusão de que o amor depende de permanência. O amor, descobriu, é um fluxo, e quem o tenta prender, o mata. Certa manhã, abriu a janela. O vento trouxe o cheiro de chuva e o som distante de um trem. Sorriu. Pela primeira vez em muito tempo sentiu paz. A vida seguia, e ele também. A partida deixara marcas, sim, mas também abrira caminho para algo maior. A reconciliação com o próprio destino. E assim, enquanto o mundo despertava lá fora, ele murmurou baixinho. Não como lamento, mas como gratidão. Obrigado por ter ido. Só agora entendo que para ficar em mim, você precisava partir. A chuva caía fina naquela manhã silenciosa. O som das gotas contra o vidro era o único ruído na casa que, desde a partida dela, parecia ter esquecido o que era a vida. O relógio da parede marcava 9h30, mas o tempo ali dentro tinha parado no momento em que ela fechou a porta. Rafael estava sentado à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde, meses antes, sua avó costumava preparar o café, cantarolando baixinho músicas antigas. Agora, o bule de ferro permanecia frio e o canto vazio parecia pesar toneladas. Foi quando o carteiro bateu no portão. Um som simples, quase insignificante, mas que quebrou o silêncio como um trovão. "Correio para você", disse o homem, estendendo um envelope bege com letras caprichadas e um leve perfume de lavanda. Rafael ficou imóvel por alguns segundos. Reconheceu a caligrafia antes mesmo de tocar no papel. Aquela letra redonda e firme era inconfundível. Sua avó sempre dizia que escrever era como conversar com a alma, e que se um dia faltassem as palavras ditas, as escritas cuidariam de dizer o que o coração não conseguiu. Ele fechou o portão, voltou para dentro e ficou olhando o envelope sobre a mesa. O nome dele estava escrito com cuidado, como se cada traço fosse uma carícia. As mãos tremiam. Parte dele queria abrir, parte queria deixar fechado, como se o conteúdo tivesse o poder de mudar tudo, e no fundo sabia que mudaria. Depois de longos minutos, respirou fundo e rasgou o lacre. A carta começava simples. "Meu querido Rafael, se você está lendo isso, é porque o tempo finalmente cumpriu seu papel. Eu sempre acreditei que as palavras chegam quando o coração está pronto para ouvi-las. Talvez o seu esteja agora." Ele engoliu seco. O perfume suave da carta o envolveu, trazendo memórias. O colo quente de infância, as histórias contadas à beira da cama, as tardes de riso e bolo simples. Continuou lendo com o coração apertado. "Não escrevo para te culpar, nem para relembrar a dor. Escrevo porque, apesar de tudo, o amor que sinto por você nunca deixou de existir. A mágoa passou. O que ficou foi a esperança de que um dia você entendesse o que tentei te ensinar, não com palavras, mas com a vida." As lágrimas começaram a escorrer. "Aquele dia no meu aniversário doeu, não pela humilhação. A dor do orgulho é pequena comparada à dor do esquecimento. Doeu porque percebi que o menino doce que eu vi crescer tinha se perdido em algum lugar entre o sucesso e a pressa. E eu sabia que só a vida poderia te ensinar o que eu não consegui." Rafael apoiou a cabeça nas mãos. A culpa veio como um vendaval. A lembrança daquela tarde, a risada de deboche, o olhar ferido da avó, o silêncio pesado, voltou como uma ferida aberta.
Mas a vida é generosa, meu neto. Ela sempre nos dá uma segunda chance, mesmo que de um jeito que a gente não entenda na hora. Por isso, não quero que chore pelo que foi. Quero que viva pelo que ainda pode ser. Eu deixei algo para você. Não é dinheiro nem herança. É um caderno. Está na gaveta da escrivaninha do meu quarto. O mesmo onde eu te ensinei a escrever o nome pela primeira vez. Ali estão as histórias que nunca te contei. Sobre mim, sobre o seu avô, sobre os erros e milagres que moldaram nossa família. Talvez ao lê-las, você entenda o porquê de eu ter te amado tanto, mesmo quando você esqueceu de mim. As letras, tremidas em alguns trechos, pareciam respirar. Ele podia quase ouvir a voz dela, pronunciando cada frase, com aquela serenidade que só a idade traz. Rafael, a vida não se mede pelo que conquistamos, mas pelo que somos capazes de perdoar, inclusive a nós mesmos. Você errou sim, mas isso não te torna mau, te torna humano. E o que o destino fez depois daquele dia, eu acredito, foi apenas o jeito do universo de te trazer de volta para casa. Se um dia o arrependimento apertar, olhe para o céu ao entardecer. Eu estarei lá, entre as nuvens, torcendo para que você siga em frente. Com amor, sempre. Sua avó, Clara. O papel escorregou de suas mãos. Ele ficou ali, parado, ouvindo o silêncio ao redor. Um silêncio que agora não parecia mais vazio. Sentia que ela estava ali, de algum modo. No vento que balançava as cortinas, no cheiro de lavanda que insistia em permanecer no ar, na lembrança viva do sorriso dela. Foi até o quarto dela com passos lentos. A gaveta mencionada na carta estava intacta. Dentro, o caderno de capa vermelha esperava, coberto de poeira. Quando o abriu, encontrou páginas e páginas repletas de histórias, frases sublinhadas e pequenas anotações de amor. No canto da primeira página, uma dedicatória simples. Para o meu neto, que um dia entenderá que amor nunca é perda, é sempre semente. Rafael se sentou na cama e começou a ler. As palavras pareciam iluminar cada canto escuro dentro dele. Era como se, através das páginas, ela o segurasse pela mão, guiando-o de volta para o que ele sempre foi. Um menino bom, mas que havia esquecido o caminho. Naquela noite, ele acendeu uma vela, colocou a carta ao lado e ficou em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu culpa, mas gratidão. Entendeu que o perdão dela não era apenas para ele. Era também um convite para que ele se perdoasse. E ali, sob a luz suave da chama, Rafael prometeu a si mesmo que viveria de um jeito que faria jus ao amor daquela mulher. Porque, às vezes, o maior presente que alguém pode deixar não é o que se dá em vida. É o que se compreende quando ela já se foi. Os dias seguintes à leitura da carta foram como uma travessia silenciosa. Rafael acordava cedo, preparava o café e se sentava na mesma mesa onde sua avó costumava ficar. O som do relógio de parede voltara a marcar o tempo, mas agora com outro significado. Cada tique era uma lembrança, cada segundo uma chance de recomeçar. O caderno vermelho permanecia aberto diante dele, com as páginas amareladas cheias de histórias. Histórias simples, mas cheias de alma. Sobre o avô que ela amou mesmo na pobreza, sobre as colheitas que falharam, sobre os dias em que ela quis desistir, mas ficou firme para criar o filho, o pai de Rafael, e sobre as pequenas alegrias que, segundo ela, faziam a vida valer mais que o ouro. Aquelas palavras o atingiam como espelhos. Ele começou a enxergar a mulher que sempre vira como frágil de um modo completamente novo. Clara não era apenas uma avó cadeirante. Era uma guerreira que transformou dor em sabedoria e solidão em amor. Ele se lembrava das vezes em que ela sorria, mesmo com o corpo cansado, e dizia: "A gente só entende a vida quando aprende a perder sem se perder." Essa frase agora parecia gravada em seu peito. Rafael percebeu que a verdadeira lição não estava apenas na carta, mas na forma como ela viveu. Sua humildade era um ato de coragem, sua bondade, uma resistência silenciosa num mundo acostumado à indiferença. Ele passou a ver o quanto havia herdado dela, não os bens,
mas o olhar, a sensibilidade, a capacidade de sentir o outro, coisas que o tempo e o orgulho haviam soterrado. Um dia, decidiu visitar o lar de idosos onde ela passara os últimos meses. Não avisou ninguém. Queria apenas andar pelos corredores e sentir o que ela sentiu. Quando chegou, o sol estava se pondo e o céu tingia-se de tons dourados e lilazes, as cores preferidas dela. Uma cuidadora o reconheceu. Você é o neto da Dona Clara, não é? Ela falava muito de você. Rafael engoliu o nó na garganta. Falava? Perguntou com um fio de voz. A mulher sorriu com ternura. Todo dia. Dizia que o Rafael dela ainda ia voltar, que o amor ensina mesmo que demore. Aquela frase atravessou o ar como um sussurro divino. Rafael caminhou até o Jardim dos Fundos, onde a avó costumava ficar nas tardes de sol. O banco de madeira ainda estava lá, e sobre ele uma manta de crochê esquecida. Ele a pegou com cuidado e sentou-se. O vento soprou suave, e por um instante ele sentiu como se ela estivesse ao seu lado. Fechou os olhos e se lembrou do dia do aniversário, da vergonha que sentiu quando os convidados o olharam após ele ter falado alto, impaciente, chamando-a de um peso. Aquela palavra o assombrava desde então. Agora ele entendia. Ela não o corrigiu porque sabia que a vida faria isso. Não com raiva, mas com amor. E assim foi. A lição dela não veio em sermões, mas em silêncios, não em castigos, mas em compaixão. Ele percebeu que o verdadeiro arrependimento não é chorar pelo que passou, é mudar o que ainda se pode ser. Nos dias seguintes, começou a visitar o asilo regularmente. Conversava com os idosos, ouvia suas histórias, levava flores e ajudava na limpeza do jardim. No início, era uma forma de se sentir próximo da avó, mas logo percebeu que havia encontrado ali algo muito maior. Um propósito. Em uma dessas visitas, uma senhora cega lhe segurou a mão e disse: "Você tem as mãos da Dona Clara, mãos que curam a alma dos outros." Ele sorriu. Não sabia o que responder. Apenas sentiu que, de algum modo, ela continuava viva através dele. Rafael começou a escrever também. No mesmo caderno vermelho, ao lado das histórias da avó, ele adicionava as suas, não de arrependimento, mas de reconciliação. Escrevia sobre perdão, sobre tempo, sobre amor, sobre como o orgulho pode endurecer um coração e como a dor, às vezes, é o único mestre capaz de amolecê-lo novamente. Certa tarde, enquanto observava o pôr do sol, ele abriu o caderno e leu em voz alta a última anotação que ela deixara. Um dia, quando eu não estiver mais aqui, quero que olhe para dentro e perceba. Tudo o que você procurava fora estava em você o tempo todo. As lágrimas vieram, mas dessa vez não doeram. Eram lágrimas de compreensão. A lição da avó não era apenas sobre amor, era sobre tempo, sobre como o amor verdadeiro não exige presença física para continuar educando, moldando, guiando. Ela havia o ensinado até depois de partir. Naquela noite, ao voltar para casa, Rafael fez algo simbólico. Colocou a cadeira de rodas dela na varanda, ao lado de um vaso de lavanda. A cadeira estava vazia, mas o espaço ao redor parecia cheio de vida. Ele acendeu uma vela e disse em voz baixa: "Obrigado, vó. Agora eu entendo." A chama dançou com o vento e ele jurou ver, por um breve instante, o reflexo de um sorriso ali. A lição estava completa, não apenas aprendida, mas vivida. E ele sabia no fundo do coração que aquele era o verdadeiro presente dela, a oportunidade de se tornar um homem melhor. Porque às vezes a vida não grita, ela apenas sussurra, e é no silêncio que as lições mais profundas se revelam. Os anos passaram e Rafael aprendeu a viver com a ausência da avó como quem aprende a conviver com o mar, às vezes calmo, às vezes violento, mas sempre presente. O tempo não apagou a culpa, apenas a transformou em gratidão. Ele já não fugia das lembranças, porque descobriu que eram elas que o mantinham fiel à promessa que fez diante da cadeira vazia, viver com o mesmo amor e dignidade que ela sempre teve. A casa antiga
havia sido reformada. As paredes descascadas deram lugar a um amarelo suave, e o cheiro de mofo foi substituído pelo aroma de lavanda, como o perfume que ela usava. No centro da sala, sobre o aparador, o retrato de Clara sorria emoldurado, com um pequeno vaso de flores sempre frescas ao lado. Não era um altar, mas parecia. Rafael agora trabalhava como voluntário em um abrigo de idosos, o mesmo onde a avó passara seus últimos dias. O menino arrogante e impaciente havia se tornado um homem sereno, paciente e, sobretudo, humano. O tempo moldara nele algo que nenhuma fortuna, diploma ou elogio poderia conceder: compaixão. Certa manhã, enquanto distribuía o café aos moradores do abrigo, uma senhora o chamou. "Moço, você é o neto da dona Clara, não é?" Ele sorriu, surpreso. "Sou, sim." "A senhora conheceu minha avó?" "Conheci", respondeu ela com os olhos marejados. "Ela falava de você todos os dias. Dizia que o neto dela ainda ia encontrar o próprio caminho, e que quando isso acontecesse, o mundo ao redor ficaria mais leve." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Rafael durante todo o dia. Naquela tarde, ao sair do abrigo, ele caminhou sem destino pelas ruas do bairro. O sol se punha por trás dos prédios, tingindo o céu com tons de cobre e violeta. Era uma daquelas cenas que faziam o tempo desacelerar. E foi ali, diante de um cruzamento qualquer, que ele percebeu: o destino não é uma força distante. É a soma das escolhas que fazemos quando decidimos ouvir o coração. Enquanto atravessava a rua, ouviu um som agudo de freios. Um carro perdera o controle a poucos metros. Uma mulher com uma criança no colo estava parada no meio da faixa, paralisada pelo medo. Sem pensar, Rafael correu. Empurrou os dois para a calçada, caindo junto com eles. O carro parou a centímetros de distância. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O motorista saiu, tremendo, pedindo desculpas. A mulher chorava, abraçando o filho. Rafael respirava ofegante, sentindo o coração bater como um tambor dentro do peito. Por um instante, o mundo pareceu parar. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto a mulher o agradecia entre lágrimas, Rafael sentiu uma brisa leve tocar seu rosto. Quente, suave, familiar. Um aroma de lavanda o envolveu. Ele olhou ao redor, mas não havia vento algum, apenas aquele perfume, o mesmo de sua avó. Ele fechou os olhos, e foi como se Clara estivesse ali. Uma lembrança veio à tona, clara como o dia. Quando era pequeno, ela dizia que todos tinham um destino, e que o dela era cuidar das pessoas, até o último suspiro. Talvez, pensou ele, o destino dela não tivesse terminado ali. Talvez agora ela cuidasse através dele. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, observando o céu. E pela primeira vez em anos, sentiu paz. Não a paz artificial de quem finge que esqueceu, mas a verdadeira, a que vem quando se entende que cada dor, cada perda e cada erro tem um propósito escondido. Nos meses seguintes, ele criou um projeto social em homenagem à avó, Flores de Clara. A ideia era simples: levar companhia e escuta aos idosos que não tinham mais família. Ele e um grupo de voluntários visitavam asilos, levavam flores, cantavam, contavam histórias e, acima de tudo, ouviam. Em cada rosto que sorria, ele via um pedaço da avó. O projeto cresceu, reportagens começaram a surgir e o nome de Clara voltou a ser falado. Agora, como símbolo de amor incondicional. Rafael nunca buscou fama, mas sabia que ela teria ficado orgulhosa. Certa noite, sozinho na varanda, ele abriu novamente o caderno vermelho. As páginas estavam cheias, com histórias da avó misturadas às dele. Na última página, em branco, ele escreveu com calma: "O destino é o caminho que o amor encontra quando a vida parece perdida. E às vezes é preciso cair para aprender a segurar quem precisa de nós." Ele fechou o caderno e o colocou sobre o aparador, ao lado da foto dela. O vento soprou devagar e a chama da vela dançou como se alguém sorrisse ali. Então ele entendeu: o destino
Não havia o punido, havia o educado. Cada dor, cada arrependimento, cada lágrima o guiou até aquele ponto. Clara não apenas o salvara do orgulho, mas o transformara em seu legado vivo. Rafael olhou para o céu estrelado e murmurou: "Agora eu entendo, vó. O destino era o amor. Sempre foi." E naquele instante, a brisa voltou a soprar, suave, acolhedora, com o mesmo cheiro de lavanda que um dia preencheu toda a casa. Ele sorriu, porque sabia. Ela nunca se foi, apenas havia mudado de lugar.